Quero ler os versículos iniciais aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa-nos nesse momento em que vamos meditar sobre a Tua Palavra, sobre o Novo Testamento. Fica conosco, abençoando nossas vidas. Para a glória do Teu nome pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar, que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus aí. Muito bem. Queridos, nós estamos dentro de um estudo de várias semanas. Então, eu incentivo você que, por exemplo, você veio hoje aqui, mas estamos dentro de uma série de mensagens. Então seria muito interessante você voltar aí às 7 semanas depois pelo YouTube e pegar esse estudo desde o começo, tá bom? Aí a gente está já na parte aí do encontro já avançado, né? E hoje vamos falar sobre o conteúdo do Novo Testamento. Na última semana não, na semana retrasada que eu preguei aqui, eu falei numa noite sobre todo o conteúdo do Antigo Testamento. Foi um esforço assim, muito grande, mas conseguimos fazer isso. Hoje, apesar de difícil, é mais fácil, porque dos 39 livros do Antigo Testamento, agora eu vou ter que falar menos, né? 27, então já dá menos preocupação. Muito bem, eu quero dizer para você que os dois testamentos estão conectados, né? O Antigo Testamento, o Velho Testamento, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento está explicado no Novo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você está tendo aulas práticas. Eu vou dar um exemplo aqui de como Deus fez para ensinar o povo. Imagine que uma professora quer ensinar sobre água, lá na classe. Mas antes de falar sobre as propriedades da água, ela leva a classe, sem falar nada, para conhecer uma cachoeira, um passeio na cachoeira. E todo mundo pode pular na água, pode brincar na água, é um dia de ficar na água. Depois ela vai para a classe e ela fala sobre a água. Existe uma experiência que a classe passou junta na água. Então, aquela aula se torna mais compreensível. O que Deus fez conosco é mais ou menos isso. No Antigo Testamento nós temos festas, nós temos leis, regras, nós temos sacrifícios, nós temos histórias das pessoas, nós temos regras de alimentação, de culto. E você lê aquilo e você fica falando, mas quanta regra, quanta coisa, por que fica falando do povo de Israel? Por que falou de Abraão, de Isaac, de Jacó? E você lê aquilo, mas quando você chega no Novo Testamento, você compreende o que Deus estava ensinando. Deus estava ensinando princípios para uma revelação que Ele traria, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele está como que dando uma aula prática daquilo que você vai aprender depois com mais facilidade ainda. Bom, eu quero em primeiro lugar, eu separei aqui uma lista dos livros do Novo Testamento e das datas aproximadas em que eles foram escritos, tá bom? Então, só para você entender uma coisa importante, você imagine o seguinte, que por volta do ano 30 a 35, tá bom? Não dá para exatamente saber isso, mas por volta do ano 30 a 35, Jesus subiu aos céus. Nós lemos aqui o livro de Atos. Então, Jesus, na sequência aqui, vai falar sobre isso. Mas Jesus, ele estava num lugar e ele subiu aos céus. Muito bem. Agora,
isso aconteceu em algum momento perto do ano 30 a 35, tá bom? Tudo bem até aqui? Agora, eu vou falar aqui as datas em que os livros foram escritos. E você vai ver que existem livros que foram escritos 20 anos depois desse momento. Ou seja, muitas pessoas que presenciaram a vida de Jesus e esse fato dele subir ao céu ainda estavam vivas. Esses livros não foram escritos no momento em que não existiam testemunhas daqueles fatos que aconteceram, tá? Eles se lembravam ainda. Então isso traz muita tranquilidade para nós sobre a veracidade dos fatos. Porque se alguém tivesse escrito alguma coisa que ninguém presenciou, mas isso não é verdade. Então olha, o livro de Mateus, ele foi escrito entre o ano 50 a 70 depois de Cristo. Ou seja, de 20 a 70, 40 anos depois que Cristo subiu aos céus, tá bom? 40 anos é bastante, né? Mas a gente não sabe exatamente o tempo, porque não está escrito aqui. O livro de Marcos também, de 50 a 70 depois de Cristo. O livro de Lucas, provavelmente no ano 60. Esse já dá para datar mais especificamente. O livro de João pode ter sido escrito depois do ano 60 até o ano 95, porque João viveu bastante, ele pode ter escrito aí, não é? Romanos foi escrito por, Atos que eu falei, não falei. Atos foi escrito no ano 63, aproximadamente. Romanos, agora eu vou falar 13 livros, todos escritos por Paulo, tá? São as 13 cartas de Paulo, não vou ficar repetindo o autor. Romanos, ano 57. Então, olha que interessante. Pode ser que o livro de Romanos, a carta aos Romanos, tenha sido escrita antes do livro de Lucas. Interessante, né? Você sabe que Lucas foi contemporâneo de Paulo, era inclusive um médico particular dele. Pode ser que Lucas tenha escrito com Paulo do lado, não sei. Interessante essas possibilidades. Muito bem, 1 e 2 Coríntios, 1 Coríntios provavelmente no ano 56 e 2 Coríntios ano 57. Só para você saber. Gálatas pode ter sido escrito no ano 49. Olha que interessante aí. Isso nos daria uma ideia de que Gálatas foi escrito quando nenhum dos evangelhos ainda tinha sido escrito. Interessante essas informações. O livro de Efésios, Efésios, Filipenses, Colossenses, no ano 62. 1 Tessalonicenses, anos 50, 2 Tessalonicenses, anos 51. Timóteo deve ter sido escrito entre 63 e 65, e 2 Timóteo entre 66 e 67. Tito, também foi escrito junto, no mesmo tempo, mesma época que 1 Timóteo, 63 a 65. Filemão foi escrito antes de tudo isso, no ano 62. Hebreus, que nós não sabemos o autor quem é, eu desconfio que seja ou Paulo ou Apolo, mas essa é uma opinião minha, tá? No ano 65 a 69. O livro de Tiago, que você tenha na sua Bíblia, no finalzinho, deve ter sido escrito no ano 45 a 55. Então, o livro de Tiago também foi escrito provavelmente quando não tinha nenhum evangelho escrito ainda. 1 Pedro, ano 62, e 2 Pedro, um ponto de interrogação. A gente vai chutar aqui ano 65, mas esse é difícil datar. Enquanto Pedro estava vivo, mas não sabemos. Agora, 1ª, 2ª e 3ª João, anos 60 a 95. Por quê? Porque o João viveu bastante, eu já falei. E o Apocalipse também. Pulei Judas, né? O livro de Judas, que não é o Iscariotes, tá bom? Jesus teve 2 meio-irmãos que a gente sabe. Tá bom? Só para você ficar aí. Primeiro foi Tiago, que é filho de Maria. Meio-irmão de Jesus, porque Jesus, né? E o outro livro é de Judas, que também é de meio-irmão de Jesus. 2 pastores
que se formaram e escreveram livros aí. Então, quando você estiver lendo, é interessante isso. Judas 65 a 80 e, para terminar, Apocalipse também de 60 a 95. A gente não sabe exatamente quando foi que João escreveu. Hoje eu estava meditando no livro de João, no Evangelho de João, pessoalmente, e eu tive um momento especial com Deus, comecei a chorar. Não vou contar hoje para vocês o que eu aprendi, outro dia, tá bom? Que hoje é sobre o Novo Testamento. Mas é uma coisa linda que Deus falou ao meu coração, está lá, mas outro dia eu converso com vocês sobre isso. Bom, agora vamos passar um pouquinho rapidamente sobre o Novo Testamento. Eu tenho 10 minutos, hein? Já pensou? Você pode dizer, o meu pastor, ele não vale nada, porque ele conseguiu falar o Novo Testamento em 10 minutos, então não tem condição uma coisa dessa. Bom, vamos lá. Mateus foi escrito como uma visão de que Jesus é o rei dos judeus. A visão de Mateus é apresentando Jesus como aquele rei que viria. Tá bom? É um jeito de apresentar. E ele considerou os milagres de Jesus como os milagres do Messias que era esperado. Então, também no livro de Mateus tem a história da edificação da igreja. E isso é uma transição. O livro de Mateus está onde ele está, porque ele é especial entre essa passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, Mateus é estrategicamente colocado nesse momento aí. Bom, ele fala, claro, da genealogia de Cristo e tudo, do ministério de Jesus, como ele chamou e enviou os discípulos, os milagres que ele fez, a rejeição inclusive de João Batista, ele fala das parábolas de caráter futuro que Jesus apresentou, e Jesus então prediz o seu sofrimento e a morte e a ressurreição, lá dos capítulos 14 a 18 de Mateus. E ele então conclui o ministério dele em Jerusalém. Aí ele vai, do 19 ao 22, fala sobre a prisão, a morte, a ressurreição, vai falando sobre isso, como isso iria se transcorrer, até o capítulo 28, que termina então o livro de Mateus. O livro de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Ele apresenta uma narrativa resumida do ministério de Jesus, só que tem uma coisa, alguns estudiosos têm dito que o livro de Marcos foi escrito antes do de Mateus, que teria sido aquele jovenzinho que o Paulo rejeitou ali, né? Ele teria escrito esse livro e teria sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e que Mateus teria pego Marcos e falado assim, vamos dar uma incrementada, vamos trazer mais informações. Então, essa é uma possibilidade. Quando o livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias ou o rei dos judeus, o livro de Marcos vai apresentar uma ênfase de que Jesus se apresentou como servo, mesmo sendo filho de Deus. Então você, quando lê o livro de Marcos, vai ter esse enfoque. Olha, ele é o filho do Deus vivo lá, mas ele é o servo que sofre. Então, apresenta o ministério de Jesus na Galileia, a rejeição de Jesus e depois a morte de Jesus, 3 dias e tal, né? Não vou poder falar tudo aqui. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Interessante, né? Por ele ser médico, ele apresenta a humanidade de Jesus, o serviço que Jesus fez ali, a infância de Jesus, a obra de Jesus na Galileia, os acontecimentos no caminho de Jesus para Jerusalém, os acontecimentos em Samaria, a traição que Jesus sofreu. Aí depois ele apresenta a prisão, julgamento, crucificação, sepultamento, ressurreição e o aparecimento, comissionamento dos discípulos e a ascensão de Cristo. O livro de João, ele é o último dos 4 evangelhos que tem aí na sua Bíblia. Me parece que João tinha conhecimento dos outros 3 evangelhos, mas João revela Jesus como Deus sendo feito homem, como o Deus inacessível, invisível, se tornando agora palpável, em carne humana, um ser humano, essa é a ideia. Ele apresenta como Jesus sendo o princípio, o criador de todas as coisas. O propósito de João a escrever esse livro é revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus dá a vida a todo aquele que nele crê.
Então é importante essas palavras. Ele começa dizendo como Jesus é o Verbo eterno, a palavra de Deus, o Logos, que se tornou homem e que veio tirar o pecado do mundo. João registra o primeiro milagre de Jesus, ele registra aquele diálogo muito especial de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, aquele diálogo muito especial de Jesus com aquela mulher samaritana no capítulo 4, são momentos especiais. Ele explica que é o Filho de Deus, ele se apresenta como o pão da vida, ele se apresenta como aquele que dá o espírito de vida às pessoas, e ele se apresenta como a luz do mundo, mas ele é rejeitado. Ele se apresenta como bom pastor, ele demonstrou seu poder ao ressuscitar Lázaro, ele começou a falar da sua morte, Lázaro capítulo 11, a sua morte capítulo 12, e ele vai dando testemunho e mostrando para os seus discípulos quem ele é. Então ele é rejeitado, mas ele vive e passa essas informações para os discípulos. No capítulo 13 a 17 é uma celebração da Páscoa, a oração de Jesus, muito especial. Como é bonito ler, como é emocionante. Por exemplo, as bênçãos futuras que Jesus orou pelos discípulos e por nós também. Então tem a oração de Jesus por nós. Ele pede a Deus que glorifique a Ele como tinha glória antes. Aí temos então a história da paixão de Jesus, a prisão de Cristo, o comparecimento de Jesus perante Anás e Caifás, perante Pilatos, registra a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e o seu reaparecimento junto ao mar da Galileia, lá pelo capítulo 18 para frente. Então é muito especial. Nós temos então agora o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade do livro de Lucas. Quando você for ler Atos, começa lendo Lucas primeiro, porque é o mesmo autor. Lucas, que escreveu 2 livros do Novo Testamento, é o único autor que não é judeu, é grego. Então, é interessante que ele apresentou o livro de Lucas e depois o livro de Atos como uma continuidade. No livro de Atos, apresenta uma continuação dessa história, agora com enfoque na igreja, na Palestina, na Ásia Menor e na Europa. Esse livro fica meio limitado aos ministérios de Paulo e de Pedro, porque eles viajavam. Então, é interessante citar que, por exemplo, quando você lê Atos, não quero frustrar você, mas quando você chega no final de Atos, não tem fim. A história fica em aberto, parece que... Mas quando que vai acabar isso? Não acaba, porque é a história da igreja, é uma história contínua. A nossa história, um dia, vai estar escrita numa continuação no livro de Atos. É muito lindo isso. Eu e você fazemos parte do livro de Atos, que poderia muito bem se chamar de Atos do Espírito Santo, em vez de chamar Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos apresenta o crescimento da igreja, o Pentecoste, a ressurreição de Jesus, já falei. Os discípulos, como eles tiveram que lidar com os primeiros problemas da igreja. E nós usamos tudo isso, e nós, os batistas, chamamos isso de igreja primitiva. E nós desejamos sempre voltar para esse conceito da igreja primitiva. Nós podemos usar de todos os métodos, tudo, mas nós queremos que os conceitos da igreja primitiva descrita em Atos apareçam. Então, tem a primeira, a segunda e terceira viagem do apóstolo Paulo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Até quando ele é preso no finalzinho e levado para a capital do império, mas nós não sabemos mais, não tem mais o transcorrer disso. A gente só sabe que Paulo está morando em Roma quando termina o livro. E é muito interessante que a guarda pretoriana, que era a mesma guarda imperial, isso é muito interessante, eles faziam turnos para cuidar de Paulo, mas muito provavelmente eles também cuidavam do imperador. Então, de alguma forma, os soldados ouviram falar do evangelho e depois estavam cuidando de César também, porque isso sempre trocava. Bom, eu não vou poder entrar nos detalhes dos ensinamentos aqui, mas você lendo o livro de Atos tem vários ensinamentos de Paulo, muitas coisas especiais aqui. Mas eu quero agora me deter rapidamente na carta aos Romanos. Olha, Romanos é um livro muito especial, você precisa ler, você precisa estudar Romanos. Você que é crente em Jesus, precisa entender os conceitos de Romanos, os conceitos da graça de Deus, os conceitos de como é
que Deus nos salvou. É muito especial, isso é algo doutrinário. Você vai ser muito abençoado se você estudar Romanos. Eu incentivo você a fazer isso, porque fala da fé, fala de Abraão, fala da justificação pela fé, fala sobre o pecado que não nos governa mais, e agora quem nos governa é Cristo. Fala de uma posição em relação a Israel, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas que Deus tem um plano de salvação também para o povo de Israel. Capítulos 9 a 11, exortações que Paulo faz a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, advertências, como é que nós devemos nos portar diante das autoridades. O povo de Deus não é um povo rebelde às autoridades. O povo de Deus não fica falando mal do governo, seja esse governo quem for. O povo de Deus prega o Evangelho. Nós mudamos o mundo através da pregação do Evangelho. O livro de Romanos vai nos ensinar isso. A sua oração vale mais do que uma greve, a sua oração vale mais do que levantar uma bandeira e ficar fazendo um piquete ou fazer alguma coisa de algum nível desse daí. E termina com uma bela chamada doxologia. Muito bem, vamos para 1 Coríntios. A carta de 1 aos Coríntios é uma carta assustadora. Quem lê, fala assim, meu Deus, quanto problema tem na igreja de Corinto. Quanta coisa, e Paulo vai pontuando tudo isso. E é muito bom que tenha isso, porque algumas pessoas estão na igreja e falam assim, na igreja acontece isso, então essa igreja não é de Jesus. Mas na igreja de Corinto acontecia o mesmo problema. O problema foi feito para se resolver. Isso. O problema foi feito para se resolver. O problema não foi feito para fugir. Tem muito problema na sua igreja? Nós temos que trabalhar para resolver. Não é ficar mudando de igreja que resolve o problema. Às vezes fala assim, eu não concordo com isso. Então vamos orar, vamos trabalhar, vamos mudar, vamos melhorar. A igreja de Corinto tinha essa situação. Bom, segunda carta de Corinto, Paulo já traz um outro tom. Ele saúda a igreja, ele defende o ministério dele, defende a si próprio. E é linda. Agora, a carta de 2 Coríntios já acho mais bonita. Parece que o pessoal meio que já deu uma acertada. Sabe quando você entra num lugar e está meio bagunçado, depois já está tudo em ordem? Na segunda carta já vem meio assim, já está mais, mais interessante. Bom, carta de Gálatas. Deixa eu ver minha hora aqui. Carta de Gálatas. Paulo protesta contra a influência de pessoas que estão solapando a igreja, tentando tirar a liberdade em Cristo, trazendo regrinhas, trazendo coisas de um conceito judaizante. Então Paulo está dizendo, nós somos de quem? De Cristo. Somos de Cristo. Então a carta de Gálatas tem esse enfoque. Ele fala sobre a lei versus a fé, sobre a liberdade. Carta de Efésios, linda. Efésios também é de arrepiar. A carta de Efésios fala de bênçãos espirituais, fala que a igreja é um corpo só, fala das aplicações para a nossa vida diária, fala sobre casamento. A carta de Efésios é uma bênção, todas são, mas a carta de Efésios você também precisa estudar muito, precisa estudar tudo. Filipenses é uma carta muito carinhosa de Paulo, um amor que ele tem em relação à igreja de Filipos. Ele estava preso em Roma, o Epafrodito, tem uma citação também, que levou ofertas dessa igreja para Paulo. Imagina a alegria dele de receber cuidados, quando estava lá preso. E ele estava se recuperando, porque ele tinha ficado muito doente, o Paulo. Então é muito interessante esse carinho. Essa carta é um muito obrigado à igreja que está cuidando dele, muito especial. E é um encorajamento também a que eles continuem sendo humildes. Tem advertências também aos pseudo-cristãos. Tem gente que está na igreja, mas não é cristão. Não pensa como Cristo. Então a gente tem que aprender a influenciar essas pessoas para que elas passem a pensar como Cristo. Muito bem. Carta aos Colossenses. Os colossenses estavam sendo atacados por heresias muito perigosas. E Paulo precisava colocar essas coisas no lugar. As ideias da sabedoria grega estava entrando na igreja. E Paulo então vem combater. Também
judaizantes queriam trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja, como por exemplo, não se assuste, até a adoração a anjos estava acontecendo na carta aos Colossenses, na igreja de Colossos. Falou, pessoal, não é para adorar anjo, nós só adoramos a quem? Quem que a gente adora? A Cristo, a Deus. Nós não adoramos anjo. Se aparecer um anjo aqui e falar, senta aí que você está adorando comigo. Olha que importante. A gente não adora anjo, irmãos. Se algum dia aparecer um anjo aqui e falar, ó, senta aqui do meu lado, vamos adorar a Deus. Interessante esse conceito, você tem que aprender. Louvor também, ação de graças àqueles irmãos que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, é o primogênito dentre os mortos, é o líder de todas as coisas e é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E Ele estabeleceu o fundamento e a reconciliação com Deus. Nele estão contidos toda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Nele habita a plenitude da divindade. Então é em Jesus, a aplicação agora desta carta aqui. Bom, eu não vou falar sobre isso agora porque não vai dar tempo. 1 Tessalonicenses é a resposta de Paulo às notícias trazidas lá da cidade de Tessalônica e a devoção desta igreja. Em Tessalonicenses que Paulo fala sobre detalhes da volta de Cristo. Eu sempre gosto de ler esse trecho quando estou num velório, lá quando vai colocar o caixão lá, quando está colocando o caixão lá, eu estou lendo sobre a ressurreição, eu gosto de fazer isso. Quem me ensinou isso pessoalmente foi o pastor Irlande. O pastor Irlande uma vez me chamou, vem cá. Abriu a Bíblia e falou assim, vai lá e lê isso aqui. Eu falei, sim senhor, então até hoje eu faço isso. Muito bem, 2 Tessalonicenses é uma resposta a uma falsa ideia de que o julgamento de Jesus, que a vinda de Jesus já tinha acontecido. Olha só, na segunda carta de Tessalonicenses, Paulo está dizendo, pessoal, Jesus ainda vai voltar na sua segunda vinda, tinha um problema aí. Então ele fala sobre o dia do juízo. Bom, 1ª e 2ª Timóteo, eu aprendi isso agora, quando eu fui lá na Ordem dos Pastores. Um pastor, Darcy, da Igreja Batista Vila Mariana, me abriu os olhos para uma coisa que eu nunca tinha notado. Eu vou falar para você o que é. Timóteo estava desistindo do ministério. Ele provou isso. Quem nunca tinha ouvido isso? Eu nunca tinha ouvido. Interessante, né? E ele mostrou isso, é a tese dele lá. E eu concordei com ele. Timóteo, como pastor, falou, eu não quero ser mais pastor. Estou doente do estômago, estou mal, eu não quero. Aí Paulo fala, você tem que continuar fazendo. Profetizaram sobre você, continue com o ensino que sua mãe e sua avó te deram, não desista, para a doença toma remédio, mas não desista do ministério. Muito interessante esse enfoque, vou ter que ler as cartas tudo outra vez agora, porque eu gostei demais desse enfoque aí, e é legal também, porque tem muito pastor que está meio desanimado e fala que pensa que só ele. Não, a carta de Timóteo, 1ª e 2ª, é esse enfoque aqui. Eu tenho certeza que alguém aqui que não tinha visto isso, vai ver como eu agora, e vai falar assim, interessante isso daí, quero ler essa carta agora com esse olhar. Então eu achei uma lição maravilhosa. Viu? Pelo menos nisso valeu a pena você ter vindo hoje à noite. Você já conheceu o Novo Testamento, mas agora já te deu uma janelinha aí nova. Muito bem, Tito. A carta de Tito é endereçada a um companheiro de trabalho e filho espiritual do apóstolo Paulo. Em uma viagem missionária, quando ele foi para Creta, ele deixou esse filho ali, filho, quando eu falo, não é filho espiritual, você sabe o que é isso, né? Você falou de Jesus para alguém e a pessoa aceitou a Jesus. Então isso daí é chamado de filho espiritual, que você agora cuida dessa pessoa. Eu espero que todo mundo aqui já tenha tido essa alegria de ter um filho, um neto espiritual, enfim, muito bem. E aí, os cretenses estavam meio preguiçosos para trabalhar, então a carta de Tito vamos trabalhar, pessoal. Você está meio desanimado? Lê a carta de Tito que você vai ver que legal que é. Bom, falo sobre a vida cristã também. Filemon é uma outra carta que é uma coisa diferente. Tinha um homem chamado Onésimo, e tinha uma pessoa chamada Filemon. E o Filemon, ele havia sido escravo do Onésimo. E essa carta é uma carta de Paulo pedindo para que ele perdoe o seu escravo fugitivo, o aceite de volta agora como irmão em Cristo convertido. Olha que interessante. Leia essa carta também, muito especial. Bom, a carta aos Hebreus, não dá para falar. Para mim, é assim uma aula. É interessante que Hebreus fala assim, está escrito lá, como eu não vou ter muito tempo para falar disso, aí eu pensei,
alguém copiou o discurso da pessoa. Porque não é uma coisa escrita, é uma coisa transcrita. Alguém falou e alguém marcou. O livro de Hebreus, meus irmãos, é a coisa mais linda do mundo. Não dá para explicar aqui em 5 minutos isso aí. Leia, delicie-se com essa carta. Porque fala dos sacrifícios, fala que Jesus é melhor do que todas as coisas. Aí ele vai comparando com o anjo, com Moisés, com o sacerdote. É Jesus 10-0 no Hebreus, entendeu? Não dá para falar outra coisa. Que Jesus Cristo é melhor que todas as coisas do judaísmo. Jesus é o melhor de tudo, não tem como falar. Então, Jesus Cristo é melhor do que o sábado, até isso fala lá, melhor que descansar. Jesus Cristo é melhor que dormir do que descansar. Imagina como Jesus é bom. Esse é o livro de Hebreus. Fala sobre a fé, para não olhar para as coisas exteriores, mas para olhar para as coisas de Deus. Hebreus tem um olhar em Cristo e tem advertências e saudações. Tiago, o livro de Tiago foi escrito, como eu falei, por esse meio-irmão de Jesus. Você entendeu porque é meio-irmão, não? Todo mundo entendeu? Por que é meio-irmão? Porque é filho de José, e não filho de... Entendeu? Joia? Beleza. Fala sobre a atitude do crente. Olha, o livro de Tiago é maravilhoso também. Para quem gosta de falar, quem tem a língua, é maravilhoso. É um livro para fechar o zíper assim, a boca da gente. Fala, olha, cuidado. Quem é orgulhoso também, dá uma passada por Tiago assim que você sai do outro lado triturado. Então o livro de Tiago é bênção, entendeu? Para deixar a gente calibradinho. 1 Pedro fala sobre os primeiros judeus que creram em Jesus como Messias. E Pedro, que você lendo a carta de Pedro, você nem acredita que é o Pedrão lá, que tão doido que nem ele era assim. E agora ele escrevendo bonito, ele falando, né, sobre o relacionamento dos cristãos, entre eles com o mundo, com o Estado também, com as lideranças do Estado, com o trabalho diário, os cônjuges, com os outros crentes, com a sua chamada. Você que tem chamada aí para o ministério, leia 1 Pedro, importante. 2 Pedro, Pedro já sabe que vai morrer logo, então deve ter escrito bem velhinho já. E ele fala sobre o verdadeiro conhecimento da natureza divina. Ele adverte sobre o falso conhecimento que às vezes entra nas igrejas. E que Deus mesmo arrancaria pela raiz esses falsos mestres que tem na igreja. Muito especial também. Bom, fala sobre amadurecer na graça e no conhecimento de Deus. Não vou ter tempo, maravilhoso. Primeira, eu vou ter que falar de 1ª, 2ª e 3ª João, tudo junto. João apresenta Jesus de um jeito maravilhoso. Leia as 3 cartas. O amor é fundamento daquilo que Deus fez, que Deus é luz e... as cartas são dirigidas à igreja como senhora eleita. Quem é a senhora eleita? A igreja. Então a igreja é o caráter da igreja, a chave que é a verdade, a advertência para que não se perverta a verdade. Você que está aqui, deixa eu falar uma coisa. Estourei o horário já, mas tem que falar. Olha, vou falar uma coisa. Essa igreja aqui, você é responsável por ela. Uau! Você tem que fazer que desse púlpito aqui, dos louvores, tudo que acontece aqui, seja para Cristo. Você é responsável por isso. Sabia? Não pode ter outra coisa aqui, outro fundamento. Só Jesus. Você é responsável. Se algum dia você estiver aqui e não for Jesus, você fala assim, está errado. Não é isso. Entendeu? Você tem que lembrar disso. Você é responsável, eu sou responsável. Essa igreja é de Jesus. Muito bem. Judas, muito parecida com a carta de 2 Pedro. Judas também, como eu já falei, ele pede para a gente tomar cuidado com pessoas enganadoras, pessoas que estão enganando a igreja. Então, tomar muito cuidado. E finalmente, Apocalipse. Eu não vou falar sobre o Apocalipse todinho, mas Apocalipse é a revelação de Jesus. E eu vou só terminar dizendo o seguinte: a próxima vez que você for ler Apocalipse, vou te dar uma dica infalível, já falei para alguém aqui. Apocalipse é que nem uma cebola, sabe assim? Então, o livro de Apocalipse não é uma história contínua. O livro de Apocalipse é que nem um seriado que faz hoje em dia. É assim, o primeiro capítulo, o primeiro episódio, começa contando, por exemplo, o casamento da pessoa.
O segundo episódio fala sobre a infância do noivo. O terceiro episódio fala a infância da noiva. O quarto episódio fala sobre o bisavô do noivo. Está entendendo? Você que tem que ver em que hora que você está aqui. Então, o livro de Apocalipse, quando você começar a ler assim, você vai falar, mas mudou de assunto, eu nem percebi. Mudou episódio, meu irmão. Agora está falando de outro assunto, mas que pode ter sido até antes. Então, não significa que vão acontecer, por exemplo, 7 trombetas, depois 7 selos. Pode acontecer que isso aconteça, está entendendo? Não. Pode ser que isso aconteça simultaneamente. Legal isso daí. Puxa, se alguém tivesse falado isso para mim quando eu era mais novo, viu? Mas tudo bem. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Que ainda tem 2 louvores para cantar. Paciência. Só Maranata então, senão o pessoal vai embora, não nem canta nada aqui. Cantar. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Os irmãos me ajudam a cantar, tá bom? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Queremos te pedir que o Senhor acompanhe cada um dos irmãos que veio nessa noite. Que a tua palavra possa ser revelada a cada coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito estejam convosco, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.